Hoje, mais um episódio para vocês de A Vida Como Ela É. Eu diria que não é nem a vida como ela é, e sim porque a vida é como ela é. Como eu falei no episódio anterior, misunderstanding é a palavra que me representa. Eu realmente tenho vários maus entendidos que aconteceram na minha vida e eu vou trazer aqui para vocês algumas histórias baseadas em ciência para a gente começar a entender e você também começar a perceber quais são as coisas que acontecem na sua vida que tem um misunderstanding e muitas vezes a gente coloca isso sobre responsabilidade de alguém. Então, hoje o tema é clareza. Eu quero saber o quanto você tem clareza das coisas que acontecem na sua vida. Não sei se você percebe, mas muito daquilo que acontece tem a ver com as ações que você teve, com os comportamentos que você teve. Então, tudo aquilo que a gente faz parece que volta. Você já percebeu algo desse gênero? Muitas vezes você acredita que você está fazendo o certo para as pessoas, o certo para você, mas a falta de clareza, quando você tem uma cortina na tua frente que não te deixa enxergar a realidade, faz com que você coloque responsabilidades nas coisas, nas pessoas, no governo, na família, nas instituições e aonde você quiser. Quando eu falo de clareza, é a gente entender realmente qual é o nosso papel, qual é a parte que você foi responsável. Então, se a gente pensar que os nossos comportamentos geram reações em você, reações nas outras pessoas, reações nas coisas, reações nos eventos, então, partindo desse princípio, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Muitas pessoas acabam nem pensando dessa forma e falam, não, eu agi corretamente, eu fiz corretamente. Mas a gente tem a intenção de agir corretamente, mas às vezes a gente prejudica outras pessoas. Às vezes a gente nem percebe qual foi o nosso papel nessa situação. Quando eu aprendi sobre clareza e eu percebi que eu sou responsável pelo meu sucesso, eu sou responsável pelas coisas que acontecem comigo, a vida começou a ficar muito mais simples. As coisas ficaram muito mais claras. Não sei se você percebe que não existe a neutralidade. Existe, se eu for, eu vou ter benefícios. Se eu for, eu vou ganhar coisas, eu vou ter possibilidades. Mas eu vou perder aquilo que eu tenho, aquele status que eu tenho hoje. Então, se você recebe uma promoção, por exemplo, você vai perder aquilo que você tinha. Provavelmente você vai perder os amigos que você tinha, você vai perder o trabalho que você já sabia fazer, você pode perder esses pares que estão ao seu lado e você vai ganhar o quê? Você vai ganhar possibilidades, você vai talvez liderar uma equipe, você vai ter um salário melhor, você vai aprender coisas novas. Isso funciona em qualquer cenário da nossa vida. Quando você decide ir em busca de algo, automaticamente você está deixando algo atrás. Agora, o que as pessoas não percebem é que às vezes as coisas acontecem com a gente. Então, eu fiz um trabalho, esse trabalho foi muito bom, alguma pessoa viu o meu trabalho, me contratou para ir fazer esse trabalho na empresa dela, e isso vai o quê? Vai alavancando a minha carreira. Muitas pessoas começam a ter um crescimento exponencial e elas não conseguem lidar com aquilo que está acontecendo. Isso é muito comum com jogadores de futebol, com cantores, com atores, e de repente a pessoa chega num patamar e esse patamar ela despenca, ela para de crescer. Por quê? Porque o nível de arrogância dela e a falta de clareza do que está acontecendo se torna muito mais forte. E essa arrogância de achar que eu sou superior, de achar que eu sou melhor que outras pessoas, de achar que tudo para mim é o melhor, isso é uma falta de clareza. Então, quando você chega nesse topo, que você está ganhando muito bem, você tem uma posição, um status, você tem algo diferenciado de outras pessoas, é muito comum esse ego tomar conta da tua vida e você deixar de ser quem você era antigamente. E aí entra essa falta de clareza. Então, nós percebemos muitos jogadores de futebol que deixam de ter resultados positivos ou
começam a passar por alguns vexames, segundo a população, né? Segundo aquilo que a gente considera certo ou errado. E por que o cara faz isso? Se ele tem dinheiro, ele tem status, ele não precisaria fazer isso. E por que ele faz? Por falta de clareza. Essa falta de clareza mostra para ele assim: eu sei viver nesse ambiente. Agora, esse aqui que eu conquistei, esse talvez eu não saiba viver exatamente. E ele começa a sentir falta de uma coisa que ele não sabe aquilo que é. E ele começa a ter comportamentos que não condizem com a pessoa que ele se tornou. Então, muitas pessoas querem o tal do sucesso, mas elas esquecem que tudo tem o seu preço. Para você ter esse sucesso que você quer, você vai precisar automaticamente abrir mão de algumas coisas. E essas coisas que a gente abre mão, é necessário uma negociação. Uma negociação com quem? Conosco. Eu entender que eu quero chegar lá. Isso é importante para mim. Eu preciso ter essa clareza de onde é isso. Só que quando eu chegar nesse topo, o que eu vou perder? Quais são as coisas que hoje são importantes para mim que eu vou perder? Então eu percebo muitas pessoas que quando crescem elas ficam com medo das pessoas que se aproximam. Por quê? Porque elas têm dinheiro, elas têm fama, então ninguém mais presta. Você prestou atenção enquanto você estava num nível e quando você cresceu, quais foram os medos que começaram a fazer parte da tua história, da tua vida? Muda completamente. Muitos cantores e cantores assim, muito famosos, eles não percebem e não perceberam aquilo que aconteceu na vida deles. E aí eles fazem o quê? Eles simplesmente fazem coisas que diminuem a imagem deles. Por quê? Porque eles sentem falta de quem eles eram. Então essa clareza, ela faz com que a gente consiga chegar a lugares muito mais altos. Por quê? Porque a gente negocia com a gente mesmo. A gente negocia da seguinte maneira: bom, para eu conseguir chegar no topo que eu quero, quais são as coisas que eu vou ter que abrir mão? Como eu consigo negociar isso comigo, com os outros? Então, eu trabalho num processo de mentoria e eu vejo muitas pessoas que elas me falam o seguinte: mas Renata, se eu chegar nesse ponto, a minha família vai me arrebentar. Por que a sua família te arrebentaria se você negociar com eles? Por que a tua família te arrebenta? Por quê? Porque você desapareceu. E aí eles começam a falar para vocês coisas do gênero: ah, mas para você só o dinheiro é importante, ah, para você só a fama é importante, e você sabe que não é verdade. Só que como é que você negocia com essas pessoas que são as pessoas mais importantes da sua vida? Então você ter clareza da situação é você saber que cada atitude tua, como a gente falou no outro vídeo, ela tem uma onda de impacto. Cada atitude tua, você vai ganhar coisas e você vai perder coisas, você vai ter benefícios e você vai sofrer com a perda de algo que é importante para você. Agora, quando a gente tem essa clareza de saber o que é importante pra gente e como eu faço para não perder isso ou perder o mínimo possível, assim fica muito mais fácil da gente conseguir chegar no lugar que nós queremos. Então existem pessoas que não conseguem emagrecer porque não têm clareza. Lógico, existem pessoas que têm distúrbios, algumas dificuldades. Eu não estou generalizando, eu estou trazendo. Por que eu me mantenho acima do peso? Por que eu tenho este tipo de comportamento? Por que eu tenho um comportamento agressivo com as pessoas? Por que é que eu não consigo me segurar? Por que eu não tenho paciência? Por que eu não consigo chegar nos meus objetivos? O que está faltando eu ver? Que a partir do momento em que eu enxergar isso, eu vou ter o resultado que eu quero. Então, clareza, ela salva a tua vida. Saber exatamente que as tuas ações geram reações nas outras pessoas e que eles vão vir para cima de você e não é isso que você quer. Eu imagino que o que você queira é harmonia. Que o que você queira é dividir o teu sucesso com as pessoas que você mais ama. Mas se você não negociar isso agora, no início, vai ser muito difícil de você ter sucesso e ter as pessoas que você ama ao seu redor. Então, quais são as clarezas que estão faltando você ter na tua vida?